Olá, estamos de volta e antes de prosseguir com o estudo, tenha certeza de que você assimilou a pronúncia e a escrita do alfabeto grego. Você aprenderá melhor o alfabeto grego ao pronunciar as letras em voz alta à medida que as escreve repetidas vezes. Não prossiga se você ainda não aprendeu bem o alfabeto grego. Eu quero também lembrá-los que a Bíblia originalmente foi escrita inteiramente com letras maiúsculas, sem nenhuma pontuação, acentos, nem espaço entre as palavras. As maiúsculas foram usadas até vários séculos depois de Cristo e depois foi adotada a escrita cursiva. Vamos então à nossa primeira imagem. Em que sentido nós usamos a letra maiúscula do grego bíblico? Nós usamos, em primeiro lugar, a letra maiúscula para nomes próprios. Segundo, na primeira palavra de um parágrafo. E terceiro, na primeira palavra de uma citação. Somente nessas condições é que nós vamos usar a letra maiúscula do alfabeto grego. Vamos então à próxima imagem. Letras que parecem semelhantes aos seus equivalentes em português. É importante que você perceba as letras que começam da esquerda para a direita. Elas são letras que têm semelhança com os seus equivalentes em português. Por exemplo, nós temos o alfa, que parece o nosso A. Nós temos o beta, que parece o B. Nós temos o delta, que se parece com o nosso D. E quando eu digo se parece, eu estou querendo dizer que se parece graficamente com a nossa letra no português. Continuando, nós temos o epsilon, que também é parecido com o nosso equivalente em português, o nosso E. Nós temos o iota, que parece o I, o nosso I em português. Nós temos o kappa, que parece o nosso K. Nós temos o Omicron, que parece o nosso O em português. Nós temos o sigma, que parece o nosso S. Nós temos o tau, o nosso T em português. E nós temos o Y, que parece o nosso U em português. Então, é importante que você preste atenção que essas letras que foram citadas, elas parecem semelhantes aos seus equivalentes em português. Vamos à nossa próxima imagem. Não confundir o formato das seguintes letras gregas com as do português. Nós temos ali na nossa esquerda a escrita em grego e à nossa direita a escrita em português. Nós temos do lado esquerdo, começando com o eta. O eta não tem absolutamente nada a ver com o N, o nosso N em português. Logo abaixo nós temos o ni. O ni não tem nada a ver com o V em português. Logo abaixo nós temos o rho. O rho não tem absolutamente nada a ver com o nosso P em português. Logo abaixo nós temos o ri. O ri não tem nada a ver com o nosso X em português. E por último nós temos o nosso ômega, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso W em português. Começando de cima para baixo, as letras em grego. Nós temos o eta, que ele transliterado para o português é o nosso E. Logo abaixo nós temos o ni, que transliterado para o português é o nosso N.
Depois nós temos o RO, que transliterado para o português é o nosso R. Depois nós temos o RI, que transliterado para o nosso português é o CH. E depois, por último, nós temos o ômega, que transliterado para o nosso português é o nosso O. Então, não confunda o formato das letras que aparecem na sua tela, as letras em grego, com as letras que estão do lado direito em português. Ok? Vamos para a nossa próxima imagem. Letras que soam exatamente como suas equivalentes em português. Perceba que agora nós não estamos falando na grafia ou na forma que se escreve as letras, mas nós estamos falando no som que a letra produz. Nem sempre a letra será escrita da forma que condiz com o português, mas ela vai soar com certeza com a letra do português. Nós temos aqui alguns exemplos, começando pelo alfa. O alfa, ele se parece com a escrita em português, com o nosso A em português, e transliterado para o português, ele realmente é o nosso A. Nós temos o beta. O beta se parece graficamente com o nosso B e transliterado para o português, ele será transliterado como o nosso B. A seguir nós temos o gama, que graficamente não se parece com um G, ele se parece mais com um Y do que com um G, mas ele transliterado para o português é o nosso G e ele terá o som de G. Então, letras que soam exatamente como suas equivalentes em português. Nós temos logo a seguir o delta, que transliterado para o português ele é o D e ele se parece com o D graficamente. Nós temos logo a seguir o epsilon, que graficamente se parece com o E tem o som de E, e transliterado para o português ele é o E, o nosso E. Logo a seguir nós temos o iota, que também parece o nosso I em português, e transliterado para o português é o I, e ele soa exatamente como o I. Nós temos logo após o kappa, que também graficamente é parecido com o nosso K, e ele vai soar como o K transliterado para o português é o nosso K. A seguir nós temos o lambda, que nada tem a ver com o L, mas parece um A um pouco diferente, mas nada tem a ver com o L, e ele vai ser transliterado para o português como L e terá o som de L, é o lambda. Nós temos logo a seguir o Mi, que nada tem a ver com o M, mas parece um U, mas transliterado para o português ele é o M e vai soar como M, é o Mi. Logo a seguir nós temos o Ni, ele transliterado para o português é o nosso N e vai soar como N, ele é o Ni. Logo a seguir nós temos o Omicron e transliterado para o português ele vai soar como O, como O. Nós temos logo a seguir o Pi, que transliterado para o português vai soar como o P e será escrito como P, é o Pi. Nós temos logo a seguir o Rho, mas transliterado para o português ele vai assumir a forma de R, e o som dele ele vai soar como R, ele é o Rho. E aí nós temos as duas formas do sigma, que vão soar como S, transliterados para o português. A primeira forma do sigma minúsculo, transliterado para o português, ele vai soar como S. E por último nós temos o tau, que se parece com T e transliterado para o português será pela letra T do português, e ele soa como a letra T do português. Então é interessante que vocês observem essas letras que soam exatamente como suas equivalentes em português, apesar de algumas delas não se parecerem com as suas equivalentes
em português. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o alfabeto grego e eu espero que vocês tenham gostado e, muito mais que isso, vocês tenham aprendido ou estejam aprendendo. No próximo vídeo estaremos falando sobre as consoantes e as suas características. Estaremos falando sobre as consoantes duplas, sobre o uso dos sigmas, sobre o gama nasal e sobre as variações de fontes. Então, bons estudos e até lá, fiquem com Deus.